A teoria especial da relatividade lida com o conceito de espaço e o conceito de tempo. A teoria geral da relatividade é uma teoria do espaço, tempo e matéria e como esses conceitos estão interligados. Mas, afinal de contas, o que é exatamente tempo? Aí temos um problema, porque tempo é um conceito que é praticamente indefinível em palavras. É um conceito fundamental, assim como o conceito de espaço, na medida em que nós não podemos definir esses conceitos a partir de outros conceitos mais fundamentais ou primitivos. Tempo é um conceito adquirido pela vivência. Essa dificuldade de definir o tempo já fora entendido por Santo Agostinho ainda no século IV depois de Cristo. Dizia Santo Agostinho: se não me perguntar o que é o tempo, eu sei. Mas, se for para eu responder a quem fez a pergunta, aí já não sei. Ele está apenas refletindo essa dificuldade da gente definir esse conceito. E também é uma promessa da teoria de tudo elucidar esse conceito também de tempo, como o tempo emerge. O fato é que tem havido muita discussão ao longo da história da humanidade sobre esse conceito, né? Se é um conceito subjetivo, ele tem sim um caráter de subjetividade, né, embutido nele. O fato é que a gente prefere falar do tempo, assim como fizemos no caso do espaço físico, falar das características, das propriedades, né, dos atributos do tempo. Isso já é um pouco mais fácil, né? Porque ainda aprendemos no início do século passado a responder uma pergunta: por que o tempo flui só numa direção? A flecha do tempo. Existem vários livros só a respeito desse tema. Muito bem, então vamos começar abordando algumas características, propriedades, né, do tempo. Vamos começar pela famosa questão do tempo ser absoluto, né, é uma possibilidade, né, e o tempo ser relativo, né, porque só existem essas duas possibilidades, né. Newton declarou que o tempo seria absoluto, ou seja, o tempo é algo que não tem nenhuma relação com algo externo a ele, né? De forma que o tempo é absoluto na percepção de Newton e na teoria de Einstein. O tempo adquire, né, um caráter relativo. Mas veja que agora nós estamos falando em relação a sistemas de referência que se movem um em relação ao outro. O fato é que também podemos falar na questão do tempo como sendo um conceito absoluto e independente da matéria. Bom, agora nós temos hoje certeza absoluta de que não faz sentido falar em tempo sem a existência de matéria. Em primeiro lugar, porque nós não teríamos como medir o tempo. Porque para medir o tempo nós precisamos ter fenômenos periódicos, Jacob.
E depois nós não teríamos como distinguir entre passado e presente. Não teríamos como ver o tempo passar numa direção, por exemplo, né? Porque depois aprendemos que para isso você precisa de matéria. De forma que esta questão do absoluto, que dizer de tempo, sem falar em matéria, não faz sentido. O tempo, neste sentido, ele é relativo. No entanto, na teoria da relatividade, existe uma outra questão, ainda em relação a esse conceito de absoluto e relativo. Agora nós estamos falando de dois referenciais, né? Se temos aqui um referencial e um outro referencial em movimento em relação a esse, as coordenadas de um ponto não são absolutas, elas dependem do referencial. A questão agora é o tempo, se o tempo é o mesmo nesse referencial e no outro referencial. Nesse caso, nós estamos falando de tempo absoluto em relação ao estado de movimento de dois referenciais. Na teoria newtoniana, nós dizemos que se esse aqui marca um tempo, esse aqui marca um tempo t', então t igual a t'. Tempo absoluto neste sentido agora. E na teoria de Einstein, de novo, o tempo é relativo, como nós veremos. Então, essa questão do tempo absoluto e tempo relativo estabelece uma distinção bastante clara entre a teoria da relatividade de Galileu, ou o princípio da relatividade de Galileu, o princípio da relatividade de Einstein. Uma outra questão, né, é se o tempo exibe essa propriedade conhecida como a homogeneidade do tempo, se o tempo é homogêneo, né? Nós acreditamos que sim. O tempo é homogêneo. Agora, o que significa isto? Existem duas formas de estabelecer, né, ou de definir essa propriedade do tempo. A primeira, e acho que essa é a mais simples, né, é nos perguntarmos se as coisas acontecem hoje como aconteciam no passado e como acontecerão no futuro. Se um objeto cai, ele vai cair no mesmo intervalo de tempo aqui na Terra, nesse referencial, hoje, no mesmo intervalo de tempo, no passado e no futuro, no mesmo intervalo de tempo. Isto é homogeneidade do tempo. Uma outra maneira de dizer praticamente a mesma coisa é se as grandezas físicas fundamentais dependem ou não do tempo. Essa é uma questão, e a gente acredita que não, elas não dependem. Por exemplo, a carga do elétron varia com o tempo, que é função do tempo? Essa é a pergunta, né? A constante G da gravitação depende do tempo? Se ela depender, então os objetos cairão em tempos diferentes, à medida que o tempo passa. Hoje, o G teria um certo valor. Então, o objeto cai em função da aceleração da gravidade, que depende de G. A massa do elétron depende do tempo? A gente acredita que não. Essas são perguntas, mas a gente acredita que não. Ela é constante ao longo do tempo. Isso assegura, então, a homogeneidade do tempo. Homogeneidade do tempo significa isso. Portanto, todos os fenômenos que nós observamos hoje, eles basicamente
você vai poder repetir no futuro as mesmas experiências e tudo vai acontecer do mesmo jeito. Uma consequência da homogeneidade do tempo, e essa é muito importante, é a conservação da energia. De fato, se pode demonstrar que dE e dt, a energia se conserva se valer a homogeneidade do tempo. Isso é uma coisa importantíssima na realidade. Ou seja, a conservação da energia, que é um princípio importantíssimo, né, na ciência de uma maneira geral, a energia só se conserva se valer essa propriedade do tempo, da homogeneidade do tempo. Uma outra questão intrigante, né, é se o tempo é finito ou infinito. Bom, nós não temos uma resposta. Agora, o que a gente sabe é que não faz sentido no nosso mundo, no universo, falar em tempo infinito, porque o universo tem um tempo de existência, 10 elevado a 13 anos. Né? Então, o tempo é finito para nós, os seres humanos, para nós que existimos nesse universo, se é que existem outros, né? Mas não importa. O que importa é o que acontece nesse universo. O tempo, então, é finito. Nós, tudo, existimos há 10 a 13 anos. E antes disso, bom, não faz sentido falar em antes disso. A meu ver, não faz sentido. É claro que, à medida, né, é que o tempo vai passando, o tempo de vida do universo também vai aumentando. Mas, de qualquer maneira, podemos falar em tempo só de um intervalo de 10 a 13 anos, que é o tempo de existência do universo. Existem outras questões, né? Eu levantei aqui até agora 3, né? Poderíamos continuar. Por exemplo, por que o tempo tem uma flecha? É como se ele transcorresse só numa direção. Só numa direção. Nunca é possível você ver o filme da vida de trás para frente. As pessoas nascem, crescem, amadurecem e morrem, mas sempre numa direção. Nunca você tem alguém que volta no tempo. A partir de uma certa idade, agora vai numa outra direção, até chegar ao bebê. Existem muitos filmes, claro, elaborando um pouco essa ideia, mas existe uma flecha do tempo. As coisas na vida não evoluem de tal maneira que seja válido você inverter o filme. Ora, hoje se entende que a flecha do tempo, porque isso é importante para você poder distinguir entre o passado e o presente. Por exemplo, dizem que alguns animais não conseguem elaborar essa ideia de passar do tempo. Mas nós, sim. De qualquer maneira, a teoria vigente para explicar isto tem a ver com entropia. A entropia é uma grandeza física que só tem uma direção também, só aumenta, só aumenta. Portanto, nós acreditamos que a flecha do tempo é uma consequência do crescimento da entropia. Portanto, como entropia é uma grandeza termodinâmica bem caracterizada para um número muito grande de constituintes para sistemas macroscópicos, então
aparentemente não faria sentido em passar o tempo sem a matéria. De novo, nós estamos estabelecendo uma relação entre agora, né, a flecha do tempo e a matéria. Portanto, se não houver a matéria, também não se poderia falar em flecha do tempo, tempo só numa direção. Uma outra questão, mas aí é pura especulação, nós não acreditamos de forma alguma, né, que isso seja verdade, é a questão da viagem, né, no tempo, se é possível. Isso, existem teorias, modelos, né, clássicos que levam a uma eventual possibilidade de viagem no tempo, mas isso são soluções das equações de Einstein, da teoria geral da relatividade, que eventualmente podem levar a isso. No entanto, aqui não se leva em conta a teoria melhor, que é a teoria quântica, na verdade. Pode ser que na teoria quântica isso também nem seja possível, né? E só é possível dentro do contexto de modelos particulares, né? Soluções particulares das equações de Einstein. O fato é que nós não acreditamos nisso, não, né? Mas temos aqui, então, algumas propriedades que caracterizam o tempo muito bem. O que é mais importante que a gente entender, né, é que o tempo é uma grandeza que pode ser medida. Isso é fundamental, né? Como é que nós medimos? Comparando tempos de duração, é sempre assim. Agora, para comparar, você precisa de uma unidade de tempo. E a unidade de tempo, dentro do contexto do Sistema Internacional de Medidas, é o segundo, né? É o segundo. O que é importante que se entenda, por outro lado, né, é que os aparelhos que nós utilizamos para medir o tempo, eles são conhecidos genericamente por relógios, né? Um dos primeiros e mais bem-sucedidos era o relógio a pêndulo, né? Isso já de há muitos anos atrás, alguns séculos atrás, né? Mas utilizamos ao longo da história da humanidade muitos outros relógios, né? Relógio de sol, relógio d'água e assim por diante. Hoje em dia falamos de relógio atômico, mede o tempo com uma precisão absurda, né? Absurda, um atraso de alguns segundos ao longo de toda a história de existência do universo. Isso dá uma ideia, né, da precisão desses relógios conhecidos como relógios atômicos. O fato é que a unidade, né, que a gente faz o uso é o segundo. E a gente começou a definir o segundo a partir do conceito de dia sideral, né? Ou seja, que nós temos um dia tem 24 horas, né? Uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos, né? Portanto, um segundo é essa fração de 1 vezes 24 vezes 60 de um dia. Essa é a definição mais simples, né? É claro que hoje nós temos um método mais preciso, né, de definir, né, o que é, então, um segundo. Não uma fração de um dia, mas temos uma definição muito mais precisa. A ideia é a seguinte: você considera o átomo de césio, né, 133, né, é um isótopo do césio, e agora você observa uma radiação emitida por esse
átomo, e essa radiação, ela tem uma energia, essa energia é igual a H vezes Ni. Ora, Ni é a frequência, portanto, o período desta oscilação é igual a 1 sobre Ni. Ora, 1 segundo hoje é aproximadamente 9 vezes 10 a 9 períodos desta oscilação do Césio, 133. Portanto, aqui nós temos uma nova definição do segundo, que é baseada no período de uma radiação emitida por um determinado átomo. E hoje em dia essa é a definição mais precisa do que seja o segundo.